Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como criar uma planilha para controle de campeonato de futebol. Então nela você vai ter ali tanto as chaves, como você vai ter então a classificação geral, as finais, semifinais, tudo isso calculado automaticamente dentro do Excel. Importante que para fazer essa planilha você vai precisar do Office 365. Outra coisa importante é que o link está aqui embaixo gratuitamente para você na descrição, ok? Bom, espero que você goste desse vídeo. Se gostar, deixe seu like, também se inscreva nesse canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do Método Master da nossa formação profissional em Excel. Nela você tem uma formação com 6 cursos no momento, de Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, Excel financeiro HP12C, Excel Dashboards e você ainda tem um super curso de lógica de programação e VBA para você aprender a programar dentro do Excel. Então, é uma formação extremamente completa para o mercado de trabalho para te ajudar a se destacar, não tenha dúvida quanto a isso. O acesso é vitalício, direto da nossa plataforma, que funciona no computador da empresa, no computador de casa, no teu smartphone, aonde você estiver, 24 horas por dia, ele vai estar lá para você poder estudar. Isso tudo com acesso vitalício, e quando tiverem novos cursos, como um novo curso Power Query que está sendo criado, você também vai ter acesso, tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Ok, então vamos lá para a nossa planilha de campeonato, tá? Essa planilha vai ser então para 3 chaves, tá? Vai ser a chave A, B e C, onde você vai ter 5 times que vão fazer os jogos entre si ali. E depois desses jogos, você vai ter então uma tabela geral, onde você terá então os 8 primeiros que vão sair a partir desses resultados ali, vão ficar classificados para as quartas de final. Na quarta final tem o cruzamento do primeiro com o oitavo, o segundo com o sétimo e por aí vai. Daí você passa para a semifinal e depois passa para a final e ainda tem a medalha de bronze, tá? Então eu vou mostrar para você bem passo a passo aqui as partes que precisam ainda serem alteradas aqui. Eu deixei meio o escopo pronto aqui do layout dele, de como foi feito, mas eu vou explicar para você como é que foi feito também essa parte geral aqui. Vamos fazer juntos as fórmulas para você desenvolver junto, tá bom? Essa daqui é mais questão de preenchimento, é só digitar mesmo, tá? Então, a primeira parte aqui, nós temos essa tabela, onde eu coloquei aqui data, hora, casa, visitante, né? Gols, visitante e o resultado. Eu deixei aqui vazio, né? E é daqui onde você vai lançar, então, os resultados. Tipo, 1 gol, 0 gols. 1-0 ficou, então, o resultado dessa partida. Daí ele tem que colocar aqui no resultado quem ganhou, no caso, a casa, né? O HFUC. E o visitante, então, perdeu. Então, vai ficar só assim mesmo, tá? Esses nomes aqui são times do Campeonato Brasileiro de Cegos, tá? Foi criado aqui para o Campeonato Brasileiro de Cegos, foi isso. Pedido ali, eu fiz de graça para eles lá, para ajudar. Então, eu achei interessante que pode ajudar mais pessoas também, que têm os seus próprios campeonatos, que precisam aprender. Além disso, essa aqui também pode ser customizada, pode fazer do jeito que você quiser, ela vai totalmente desbloqueada, você pode alterar também, tá bom? Então, por isso esses nomes que estão aqui, que você tem, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Primeira parte que a gente vai fazer é montar, vamos focar em cada uma das partes, aqui onde a gente tem um campeonato, tá bom? Aqui acima dela você tem também os menus, onde você vai ter o menu que vai para essa parte aqui. Você tem os jogos, você tem as pontuações, tabela de pontuações, e aqui você tem as eliminatórias, as finais. Os cálculos estão aqui embaixo, e esse aqui é o botãozinho que vai para os cálculos. Então nós vamos montar bem passo a passo, começando a partir daqui. Então a primeira parte que nós vamos fazer aqui é verificar o resultado, para ver quem ganhou. Vou aumentar aqui, vou dar um zoom com o scroll do mouse. E aqui eu vou colocar a seguinte fórmula. Deixa eu diminuir um pouquinho que a fórmula vai um pouco para o lado aqui, vai ficar ruim. Então nós vamos fazer assim. Igual C. Esse valor aqui for maior do que esse valor aqui, então significa que a casa ganhou, tá? Ponto e vírgula. Agora eu vou dar um Alt Enter. E vou colocar mais um C, porque agora a gente vai verificar se o visitante ganhou. Então a gente vai botar se o valor do visitante, gol visitante, for maior do que os gols casa, ok? Então eu vou colocar quem? O visitante. Se não, ponto e vírgula, Alt Enter, eu vou digitar empate aqui, ó. Empate. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, fecha e dá um Enter, tá? Ele já pegou aqui, está dizendo quem ganhou. 1-1 empatou, 2-1 ganhou. Legal. Deu certo. Como a gente está trabalhando com tabela, ele já pegou e já montou a tabela automaticamente para a gente aqui embaixo, tá?
Deixa eu ver, tá como tabela 1, eu vou colocar como T campeonato. Ah, já existe. Então vou chamar de T jogos, tá? E aqui abaixo eu posso colocar já os gols, botar alguma coisa aleatória. Eu vou botar aqui aleatório entre 1 e 7, por exemplo. Tá? Coloquei aqui aleatório entre 1 e 7, vou colocar aqui para esse também, tá? E vou matar eles. Copiei, Ctrl C, e agora botão direito, opa, eu ia fazer com o botão direito, valores. Mesma coisa para o outro. Copiei, botão direito, valores. Só para ele gerar alguns dados para a gente poder trabalhar. Então já gerou aqui os resultados aqui aleatoriamente, né? Tem alguns empates, tem algumas vitórias, ok, tá tranquilo. Agora a gente já pode então passar para a segunda parte ali, que é partir para a parte de cálculos e montar então as nossas tabelas, ver como é que vai ficar, tá? Que a gente precisa então montar as tabelas para saber dentro de cada grupo, do A, do B, do C, como é que ficaram as pontuações. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui já tem a data e a hora, né? Tudo certinho, já tudo pronto. E em cálculos a gente vai ter essa estrutura aqui. Eu deixei meio pronto, né? Como eu posso mostrar para vocês. Tem as chaves, que são essa primeira parte que a gente vai montar. Depois a gente tem a classificação, onde a gente vai mostrar como é que ficou a classificação dentro de cada grupo. E do final a gente tem o resultado geral, que junta esses três grupos, o A, o B e o C, e coloca tudo numa tabela só, e os 8 primeiros vão passar para a próxima fase. Vamos começar primeiro, começando pelas chaves aqui em cima. Todas as chaves vão ter a mesma situação, questão de pontos, vitórias, empates vão trabalhar da mesma forma, né? Cada vitória, 3 pontos, cada empate, 1 ponto, e se não, né, claro, derrota, 0 pontos. Daí você tem os gols pró, gols contra, e agora a gente vai calcular tudo isso. Aqui, então vamos primeiros por pontos, então os pontos vai ser igual às vitórias vezes 3, mais os empates vezes 1, né? Só isso, na verdade, só os empates já estava bom, porque ele vai contar quantos empates teve ali, então não precisa nem fazer o vezes 1, só assim já está bom. Então já vai estar aqui, tá certo, funcionando já. Agora com relação às vitórias, como é que eu vou saber se a pessoa foi vitoriosa ou não, o time, né? Aqui nós temos o resultado se a pessoa foi vitoriosa ou não. Se ele estiver aqui, ele ganhou. Então, vamos usar um Conte C. Igual Conte C abre parênteses. Qual é o intervalo? Esse intervalo aqui. Ctrl Shift seta para baixo. Ponto e vírgula. E agora eu vou voltar aqui e vou pegar então em cálculos aqui esse item. O nosso primeiro item ali, tá? Então tá aí, só isso. Fechei aqui, ele vai contar a quantidade, é o que a gente precisava, 3 vitórias. Mesma coisa para os demais. Esse teve 3 vitórias, teve uma e teve 2. Legal. Daí agora a gente vai trabalhar com os empates. O empate é um pouquinho diferente, a gente tem que verificar se ele está na coluna de casa ou visitante, e se naquela outra coluna tá como empate. Então tem que fazer uma ou outra, e daí ver se é um empate. Ok, então vamos lá. Então primeira coisa, vamos lá, igual Conte.C. Abre ponto C, na verdade, vai ter que ser 2 verificações. Se é empate, se ele está na casa, por exemplo, lá. Intervalo de critérios e critérios. Intervalo de critérios, ou então se ele é casa, ponto e vírgula. E agora qual é o critério? O critério é ser esse cara aqui, certo? Então está verificando as duas coisas. Se naquele intervalo de critérios é esse item, e agora ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui também, ó. Poderia até digitar direto, mas é melhor clicar lá, né? Para mostrar, ficar claro para você de onde eu estou tirando. E agora a gente vai pegar em resultados aqui, ó, resultado, para saber se foi empate. Ponto e vírgula, volta para cá para cálculos, para ficar claro para você. Eu vou digitar aqui, então, empate. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, dá um Enter. E daí ele vai mostrar quantos empates teve aquele item, aquele time ali, certo? Isso como casa. Mas a gente também tem que somar, porque ele pode ter caído como visitante. Então, como é que a gente faz? Dá um mais, tá? Alt Enter, e daí a gente vai fazer exatamente o mesmo cálculo, copia tudo, cola aqui embaixo, só que aqui em casa eu vou mudar para visitante, tá? Então ele vai verificar se também na coluna visitante ele está lá, e se está como empate. Dá um Enter, daí ele não está. Aqui então teve 0 empates, deixa eu ver se está certo, né? Vamos digitar um 7 aqui. Tá certinho, ó, trouxe certinho o empate ali, então tá tudo ok. Agora a gente tem que verificar com relação às derrotas. Quantas derrotas teve cada um desses times? Para isso a gente vai fazer o seguinte cálculo. Nós vamos verificar se o nome desse time está diferente do time do resultado e também se o time do resultado é diferente de empate. Isso para casa e para o visitante, muito parecido com o que a gente teve no empate.
só que um pouco diferente porque ele vai verificar se ele é diferente de empate. Então eu vou botar aqui igual conte.cs, abre parênteses, intervalo de critérios 1. Então eu vou verificar se ele está aparecendo aqui. Ponto e vírgula, vou voltar lá e vou verificar se ele está aqui. Perfeito. Então o primeiro ponto é esse. E agora eu vou verificar então, ponto e vírgula, se esse item é diferente daquele item do resultado. Daí eu vou fazer aqui, ó, esse item aqui, ponto e vírgula, e aqui, agora em critério, deixa eu dar um Alt Enter aqui para aparecer melhor. Tem o primeiro critério, aqui. E agora eu tenho que verificar se é diferente. Então você vai colocar entre aspas duplas diferente e comercial e vai selecionar cálculo B6, tá? Então até verificando se ele está naquela coluna lá, se ele é casa, por exemplo, e se ele é diferente se o resultado é diferente, ou seja, o outro time ganhou, por exemplo, ou ainda se é um empate. E ainda a gente tem que colocar então no resultado se for diferente de empate. Ponto e vírgula, T jogos, resultado, vou botar aqui, ó, T jogos, resultado, ponto e vírgula, diferente, e agora eu posso colocar direto aqui, ó, empate. Eu não preciso concatenar, porque ele sempre vai ser o mesmo, né? Fecho parênteses, dou Enter, e tá ali, 0 derrotas, vamos ver os outros. Uma derrota, tá bom? Então tá ali os times. Perfeito? Então agora a gente vai ver os outros. Deixa eu ver se tá tudo certo, né? Teoricamente, tudo certo. Só esse aqui que não, né? Porque ele pode ter entrado ainda como visitante, ter sido uma derrota como visitante, por isso que apareceu assim. Então você vai fazer assim, ó, copia tudo de novo aqui, dá um mais, Alt Enter, e coloca aqui e muda onde está a casa, coloca visitante, e aqui, só isso, basicamente. Verifica se no visitante ele está assim, e no resultado está diferente nesse cara da chave aqui, e pronto. Dá um Enter aqui, pronto, legal. Então tá ali todos os jogos que você teve ali então, tá? Cada partida, as partidas, 3, 4 partidas, cada um teve 4, ok, perfeito. Cada um teve 4 partidas, perfeito. Tá? Então funcionou direitinho aqui a questão dos pontos e daí das vitórias, empates e derrotas. Agora a gente vai fazer também a soma dos gols contra, gols pró e depois fazer o saldo de gols, tá bom? Então os gols pró vai ser, nós vamos simplesmente somar, vamos fazer uma soma aqui, ó, desses itens quando for aqui, casa, quando for igual aquele time, ou quando for visitante, eu vou somar então os gols aqui, certo? Então quando for igual aqui, eu vou somar os gols pró, quando for igual aqui, eu vou somar os gols pró aqui, que ele vai ter feito, tá bom? Então eu vou fazer assim, igual soma Cs, abre parênteses, intervalo de soma vai ser esse aqui, por exemplo, gols casa, ponto e vírgula, daí intervalo de critérios vai ser esse item aqui, ponto e vírgula o critério, vou voltar para lá, vai ser quando for esse item, tá bom? Fecha parênteses, é isso. Esse aqui vai ser os gols casa, tá? Gols casa vai ser isso aqui. E agora vamos fazer os gols fora de casa. Copia, mais, Alt Enter. Cola aqui. E onde está gols casa aqui, ó, eu posso vir, posso mudar direto aqui, ou posso ir lá selecionar, né? Se dá um tab assim, ele já vai aparecer, ó, gols visitante, certo? Fecha aqui. E agora aqui onde está ter jogos casa, eu vou botar como visitante também, que é onde ele vai estar como visitante e fez gol como visitante, certo? É isso. Dá um Enter, tá ali os gols que ele fez, gols pró, certo? Quantos gols ele fez aqui em cada um deles, tá bom? Agora a gente vai fazer o contrário. A gente tem que verificar os gols contra, aonde ele era casa e daí no visitante fez gols nele, tá? Então a gente vai somar a coluna de visitante quando a casa for igual a esse time ali, tá bom? Para ficar claro, eu vou fazer aqui com você. Podia copiar direto o outro ali, que ficava a mesma coisa também. Intervalo de soma, então eu vou pegar o intervalo de soma que eu vou somar aqui, por exemplo. Quando ele for casa, eu vou pegar do visitante, então eu vou pegar o visitante. Ponto e vírgula, quem eu vou somar? Então eu vou somar quando esse for igual àquele item que eu tenho aqui, certo? Fechou? Então tá ali, ó. Quando ele for visitante, soma os gols da casa. Aliás, soma os gols do visitante quando o time for o da casa. Dá um Enter, quantos que ele tomou, sendo gols contra ou sendo ao contrário, quando ele era casa e tomou do visitante. Agora ao contrário. Copia aqui, mais Alt Enter, cola. E aqui eu vou botar gols casa, quando
quando o visitante é igual àquele time ali, certo? Então, nós temos ali. Muito bem, tá aí os nossos valores. Agora, saldo de gols, eu vou somar, então, vou fazer aqui um menos o outro, né? Gols pró menos gols contra, você tem aqui o nosso saldo de gols. Certo? Então, tá aqui a nossa tabela, a nossa principal tabela, que a gente precisava fazer os cálculos para fazer, então, um sumário daquelas informações que nós temos lá. Agora, claro que poderia ser feito de outras fórmulas, tal, de outras formas, aqui a gente vai fazer com fórmulas. E agora a gente pode copiar e colar isso aqui. Logicamente, se tiver tudo apontando para o lugar certo, vai tudo funcionar direitinho. Então tá tudo ok, tá bom? Não tem o mesmo espaço, mesmos dados, está puxando o mesmo lugar. Tudo ótimo então. Perfeito? Está puxando ali uma vitória, ok, 7, ok. Vamos copiar esse cara aqui também, vamos colar para cá também. Mesma questão que nós temos aqui também. Excelente. Tudo funcionando perfeito. Todos os nossos cálculos com relação às chaves. Agora a gente vai partir para a classificação. Nós vamos agora montar a classificação de cada uma dessas chaves. Como foi cada uma delas para a gente ter elas, então, classificadas. Muito fácil. Lembrando que a gente está usando o Office 365, tá? Essa solução só vai funcionar no Office 365 porque nós vamos usar fórmulas do Office 365, tá bom? Ou também versões que tem ali mais atuais, como a 19 e a 21, tá bom? Ou ainda o web. Então, eu vou botar aqui, classificar. E daí você pode colocar classificar por, ou pode botar o classificar direto. Não tem problema, tá? Eu vou botar o classificar. A função classificar, então, ela classifica dados. Eu vou vir aqui e vou selecionar os dados que eu quero classificar. E por quem que eu quero classificar? Eu quero classificar pelos pontos. O maior ponto vai para cima. Então, vou dar aqui um ponto e vírgula. Índice de classificação. Daí eu coloco o número da coluna, ou números das colunas que eu quero. Colunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Os critérios são pontos, tá? Depois você tem, eu acho que é vitórias, saldo de gols ou vitórias. Eu não sei se é ao contrário ou é assim. Mas é pontos, digamos que seja saldo de gols e vitórias. Acho que é assim, né? Ou vitória e saldo de gols, que seja. Mas aqui você pode fazer assim, ó, por exemplo, que seja vitórias depois saldo de gols, tá? Então você vai fazer assim, ó. Então vai ser primeiro por pontos, ou seja, coluna 2, depois vitória, coluna 3, e 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ficar pela 2, 3 e pela 8. Você vai colocar entre chaves assim, ó, 2.3, ponto e vírgula 8. É a ordem de classificação deles, tá? Se tiver dois empatados. Ponto e vírgula. Agora, esse é o índice. Agora a ordem de classificação, se é ascendente ou descendente. Ascendente do menor para o maior e descendente do maior para o menor. Então a gente vai botar sempre menos 1. Menos 1, menos 1 e menos 1, tá bom? Só isso, fecha parênteses, dá um Enter, certo? Chaves, fecha parênteses, dá Enter. E daí ali a gente tem a nossa classificação ali, ó. Por pontos, por vitórias e por saldo de gols, tá? Então, primeiro por pontos, depois por vitórias, depois por saldo de gols. Mesma coisa para todos. Copia e cola, tá? Então tá ali, ó. Todos já classificados certinho, ó. Esse aqui, inclusive, tem todos os critérios, ó. Desempatando ele certinho, perfeito, funcionando aqui, tá bom? Então agora o que a gente precisa, como a gente falou antes, é que o resultado fique tudo numa tabela só, né? Porque depois eles vão jogar entre si, os principais vão então para uma tabela maior, onde você tem então uma classificação geral de todos os times, tá bom? E os outros 8 melhores vão então passar para a próxima fase, para as quartas de final. Ok, então agora a gente vai pegar e vai juntar todas essas informações aqui no resultado. Então, para isso, a gente vai usar uma função nova chamada empilhar V. Empilhar vertical, ela junta matrizes de dados dentro do Excel. No Office 365, então, a gente vai encontrar ele assim, ó. Empilhar V. Empilhar verticalmente matrizes em uma matriz. Olha que coisa fantástica e interessante. Você abre parênteses e você vai lá, seleciona os seus dados da sua matriz. Pode selecionar assim, perceba que ele já muda para cerquilha no final, ou simplesmente seleciona a primeira célula, onde você tem uma matriz, e coloca o cerquilho, ele também vai compreender. Então, ponto e vírgula para você juntar a segunda matriz, coloca um cerquilha, e quantas você tiver, você faz isso, ó, ponto e vírgula, coloca aqui, cerquilha ao final, e só isso, tá bom? Fecha parênteses aqui, dá um Enter e olha ali a nossa informação, retornando aqui diretamente tudo num lugar só, e agora a gente só precisa classificá-las da mesma forma como a gente fez anteriormente. Então, para isso, eu vou tirar aqui de novo a nossa função, só para ficar melhor para você ver. E aqui eu vou colocar classificar, abre parênteses,
E agora na matriz está ali, ponto e vírgula. E agora a gente vai pegar e vai selecionar então quais são as colunas. Então eu quero por pontos 2, 3 e 8, né? De novo as mesmas que a gente tinha antes. 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 8 são as colunas. Ponto e vírgula é tudo descendente, então é tudo menos 1. Menos 1, ponto e vírgula, menos 1, ponto e vírgula, menos 1. Fecha, chaves, fecha parênteses, dá um enter. E tá ali os primeiros colocados. Então tá ali o maestro, o Niassi, todos eles ali conforme os critérios, tudo junto numa tabela só do primeiro até o último. Então essa já foi a parte da classificação, a gente já precisava fazer isso. E agora a gente vai para outra parte, onde a gente tem então as quartas de final, depois semifinal, final e terceiro lugar, tá bom? Então vamos seguir aqui. Então adiante, tá tudo pronto aqui, essa primeira parte. Agora a gente vai calcular aqui as finais, quartas de final, etc, tá? Para a quarta de final, quem que vai ser, quem vai para a quarta de final? Quem vai para a quarta de final vai ser então o primeiro até o oitavo. O primeiro vai jogar com o oitavo, o sétimo vai jogar com o segundo vai jogar com o sétimo e por aí vai. Terceiro com o sexto e por aí vai. Para isso eu vou fazer aqui o seguinte cálculo. Vou pegar os primeiros 8, os primeiros 4 aqui e depois de cima para baixo aqui. Então você vai fazer assim, igual desloque. Então o desloque vai fazer então deslocamento, abre parênteses, vai fazer um deslocamento então dos dados, onde nós vamos deslocar as linhas. Então vai pegar o primeiro, segundo, terceiro e quarto aqui na casa, que vão ser os mandantes, digamos assim, tá? Então eu vou pegar a primeira célula, quem que eu vou deslocar? Eu vou deslocar essa célula aqui, na verdade essa aqui, para baixo, certo? Quantas que eu vou deslocar? Então eu vou deslocar uma, duas, por aí vai. Então para deslocar assim, dessa forma, eu vou fazer o seguinte cálculo. Ponto e vírgula, vou até dar uma travada aqui, ó. Travar a coluna, pode travar tudo, porque não importa muito isso aqui, né? Precisa travar, na verdade, porque senão o desloque do de baixo vai dar errado, tá? Então trava. Ponto e vírgula, agora linhas. Agora eu vou pegar o número da linha de cima, a linha aqui, linha atual, menos a linha de cima. Abre parênteses, essa linha de cima. O que vai acontecer? 8 menos 7, 1. 9 menos 7, 2. Né? 10 menos 7, 3 e por aí vai. E daí ele vai mudando então automaticamente. Fecha parênteses, ponto e vírgula, colunas eu vou deixar vazio, certo? Então só deixa assim e pronto. Só tem que travar aqui essa coluna aqui também, ó, F6, senão vai dar erro. Fecha parênteses e pronto. 1, 2, 3, 4. Então tá ali, maestro até o ADEF. Maestro até o ADEF. Perfeito. Então trouxe certinho ali. Esses são os primeiros, os times que vão jogar na casa. Agora a gente vai fazer o contrário, nós vamos pegar agora os visitantes para a gente fazer esse cálculo também. Então vai ser um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer vai ser pegar o 9 menos aquele cálculo que a gente fez da linha agora. Então 9 menos 1, 8, 9 menos 2, 7, 9 menos 2 e por aí vai, para ele fazer então esse cálculo de uma forma diferente, porque o primeiro vai jogar com o oitavo, o segundo com o sétimo e por aí vai. Então você vai fazer assim, ó, igual desloque, abre parênteses, quem que eu vou deslocar? Mesma célula anterior. Vou até diminuir um pouquinho depois aqui. Ponto e vírgula, vou marcar esse cara aqui, vou dar um F4 para voltar para cá, ok? Ponto e vírgula, agora quantas linhas? Então vai ser 9, né? 9 que vai começar 9 menos, abre parênteses, linha atual, menos lin, abre parênteses, a linha superior, tá? Que é essa linha de cima e F4. Fecha parênteses, e aqui ponto e vírgula para ele pegar colunas ali que é obrigatório colocar quando você usa o desloque. Vou deixar vazio, fecha parênteses e dá um Enter, tá? Então ele pegou esse-ema. Vou pegar aqui os próximos para ver se está tudo certo. Então esse-ema pegando do oitavo para cima. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então pegou Sema, Padevi e tal. E a Padave. Vamos ver que tá certo. Tá perfeito, tá? Então pegou certinho ali os times, fazendo assim com o desloque. Então fica tudo automatizado, como você pode notar, a parte dos cálculos. A nossa ideia é simplesmente lançar as informações que você tem aqui em dados. Perfeito? Então agora a gente já pode também pegar as informações que a gente tem lá do time da casa e do time visitante e trazer para cá, tá? Então do time da casa eu vou pegar aqui, vou dar um igual. Tá aqui os da casa, né? Perceba que ele já trouxe automaticamente porque eu estou numa tabela, então ele já pegou para cada uma dessas linhas, pegou aqui. Visitante a mesma coisa, vou pegar o do cálculo do visitante aqui e pronto. Aí você tem os gols casa, gols pro, e você tem ainda aqui, ó, pênaltis, tá? Pênaltis casa, pênaltis visitante, tá bom? Então eu vou colocar aqui um aleatório entre
1 e 6. E aqui aleatório entre 1 e 6 também. Tá? Aleatório entre 1 e 6. Eu vou pegar e vou matar eles, tá? Coloquei como valores. Vai ficar igual. E aqui eu vou colocar um empate pelo menos. E aqui no gol casa eu vou botar aqui, por exemplo, foi 5-4 para casa, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. 5-4 para casa. E agora no resultado a gente já pode então trabalhar com essas informações e fazer também um cálculo para ver quem ganhou o jogo ali, certo? Como é que seria então aqui para ver quem ganhou? Aqui não tem empate, certo? Então é um ou é outro. Então a gente vai verificar a soma desses valores aqui, é só somar. Se ele tiver pênalti, ele vai somar e daí que significa que esses dois são iguais, então é só somar e quem for maior vai ser aquele time vencedor. Então igual C, abre parênteses, soma esses dois, fecha parênteses, for maior, acho que não vai dar para dar, for maior do que a soma dos gols do visitante, fecha parênteses, então, daí o valor se verdadeiro é casa. Se não, o valor vai ser visitante, certo? Então, se a soma desses gols for maior que a soma desses gols, a casa ganha. Se não, é o visitante. Fecha parênteses, dá um enter e tá ali. Quem vencer, então, o maestro, a Padevi, a Padavi, daí por aí vai. E a Def, tá bom? Então, aqui calculado certinho já, aqui com relação às quartas de final, ok? Perfeito. Então, a gente vai seguir, vai voltar então de novo para o nosso cálculo, que a gente precisa trazer então os gols de cada uma dessas partidas, ele precisa trazer para cá também. Então, aqui, bem fácil, a gente simplesmente vai dar um igual, vai aqui em gols, casa, e pronto. Copia e cola para baixo. Pênaltis, mesma coisa, vem aqui, copia gols aqui, pênaltis, cola. E aqui em pênaltis, visitante, copia e cola para baixo, igual, gols visitante. Vem aqui, copia aí, cola para baixo, mesma coisa com o vencedor, já está calculado. Cola aqui, perfeito, tá? Cada um dos times ali. Você viu ali que ele já fez aqui um cálculo de formatação, né? Eu já deixei pronto, mas seria esse cálculo aqui, ó. Formatar, gerenciar regras. Eu simplesmente fiz assim, ó. Se o valor da célula... Vou editar. Eu botei assim, ó. Se o valor da célula for igual a M7, que é esse caso ali, bota negrito, só isso, tá? Seria aqui, ó. Vou tirar para você ver. Então, você vai clicar aqui, formatação condicional, nova regra, nova regra. Formatar apenas células que contenham o valor da célula igual a... E daí você seleciona essa célula aqui, tá? Desmarca aqui a coluna, deixa só travado a coluna e não a linha. Formatar. E aqui você vai marcar então negrito, vai dar um ok, ok de novo. E pronto, ele já marcou se ele for vencedor. Daí você pode fazer a mesma coisa com o outro, tá? Pode vir aqui, pode vir também, clicar em pincel de formatação ou simplesmente aqui em formatação gerenciar regras. Ele está selecionado aqui, aplica-se a. Clica aqui, seleciona aqui e aperta Ctrl, seleciona esse outro ali também, dá um OK e pronto. Está tudo ali selecionado, dizendo então quem venceu, fica em negrito aqui no cálculo. Não é necessário colocar aqui no cálculo, porque a gente vai utilizar ele depois na tabela, mas é legal que a gente pode enxergar legal ali a informação como ficou, perfeito? Ok, então agora para o próximo, a semifinal, vai ser muito parecido com o anterior. Essa única diferença que a gente vai ter aqui, ao invés dele ir buscar de cá, que é de onde ele estava antes, ó, embaixo, ele vai buscar daqui, certo? Vai buscar exatamente daqui. Deixa eu reduzir para você ver melhor, para a gente poder puxar de lá. Ok, então como é que a gente faz? Eu venho aqui, copio essa fórmula, colo para cá, e aqui você dá um F2, e ao invés de ele pegar daqui, ó, você vai pegar ele daqui, que é onde está o nosso vencedor. Você vai pegar esse aqui e arrastar para cá. Ele vai pegar o primeiro e o segundo ganhadores ali. Primeiro e segundo ganhadores ali. Perfeito? Agora a gente vai fazer o contrário e pegar então as informações que a gente tem como a gente pegou do oitavo para cima, a gente vai pegar aqui do quarto para cima, tá? Pegar o quarto e o terceiro lugar. Então eu vou pegar o mesmo cálculo que eu tenho aqui, a mesma coisa, ó, colei aqui, só para não ter que refazer. Cliquei aqui e simplesmente eu vou vir aqui, vou arrastar esse item para cá, vou arrastar esse para cá, vai ficar no mesmo lugar. E aqui onde está 9, eu vou botar 5, porque eu quero do quarto. Então, 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3. Coloquei aqui e tá ali os times que vão jogar entre eles então, ali ó. Def e o Apadive,
tá bom? Perfeito? Já calculado certinho. Mesma coisa agora a gente vai fazer com o outro. Como você pode notar, a repetição dentro do Excel é interessante, você ter um padrão de desenvolvimento, pensar de forma padronizada te ajuda também a ter uma forma mais organizada, a uma planilha que dê fácil manutenção. Então, voltar para aqui para casa, eu vou selecionar aqui, dar um igual, simplesmente eu vou vir aqui, dar um Enter, e tá ali, já pegou, a mesma coisa para o visitante, igual. Vou pegar de novo aqui, o visitante já pegou, ok. E aqui você tem gols e pênaltis, e aqui a mesma coisa, pênaltis e gols do visitante, certo? Então eu vou botar aqui aleatório, entre 1 e 7, fecha parênteses, mesma coisa, igual aleatório entre 1 e 7, legal, tá bom? Eu vou botar aqui, ó, 1 a 1 nesse jogo, 1 a 1 nesse jogo, e esse eu vou deixar 5 a 4 mesmo, 5 a 4. Aqui nesse primeiro eu vou colocar então que desculpa, eu botei nos pontos, nos pênaltis. Eu vou colocar aqui então o pênalti foi 5 a 4 aqui, 5 a 3, pode ser. E aqui esse aqui ficou esse time que ganhou mesmo, tá bom? E no resultado então agora eu vou pegar puxando a partir desses dados. Deixa eu arrumar aqui. Puxando a partir desses dados, verificando quem que somou maiores pontuações. Pode, inclusive, copiar desse aqui, ó. Pode colar aqui, direto ele já pegou. Já entendeu que quem ganhou aqui foi... Ah, não, ele está pegando de lá direto, porque está travado conforme aquela tabela lá. Só se eu puxasse tudo para cá, mas aí faz muito sentido não, porque senão vai dar muito mais trabalho de arrastar do que qualquer coisa. Então, se faz assim, ó. Mas é a mesma coisa. Igual se, abre parênteses, soma, abre parênteses, gols casa mais pênaltis for maior do que soma pênaltis e gols do visitante, então casa. Se não, visitante, certo? Fecha parênteses, dou Enter e tá ali quem foi que venceu de cada um desses jogos. Perfeito? Então tá aqui qual que ganhou de cada um desses jogos. Perfeito? Mesma coisa, agora a gente vai voltar para cálculos e vai pegar então esses resultados. Vou voltar para cá, lembrando que aqui em dados, onde você vai lançar os resultados, onde você tem os gols aqui vai estar vazio, né? A pessoa vai digitar. Eu só estou colocando esses dados para a gente simplesmente montar os cálculos e deixar eles prontinhos, tá bom? Aqui em cálculos, então, eu vou voltar para cá. Vou aumentar aqui onde a gente está trabalhando. Vou pegar em semifinal, vou botar igual. Vou vir aqui, então, em gols casa. Copiei e colei aqui. Em pênaltis, igual. Vou vir aqui, então, pênaltis, casa. Mesma coisa para esse. Igual os pênaltis, visitante. Copia e cola. E gols, visitante. Copia e cola aqui também. Mesma coisa, a gente vai pegar o vencedor também, que já está calculado lá. Está aqui o vencedor também, já puxando daqui, tá bom? Aqui com relação ao cálculo aqui, eu nem preciso dessa formatação condicional, eu vou até deixar 100, limpar regras nas células selecionadas, mas seria o mesmo cálculo que a gente fez anterior para a gente verificar quem foi que venceu. Se ele tiver igual a esse aqui, então ele já faz desse jeito e fica em negrito, então quem venceu. Da forma como está aqui é só os cálculos, então a gente nem vai trabalhar muito a estética aqui, mas a organização, e daí na tabela que a gente vai trabalhar melhor, tá bom? Continuando então, prosseguindo, a gente vai pegar então os dois únicos que venceram, né? Vai pegar esses dois aqui, vai ser o casa, vai ser o primeiro vencedor, e o visitante vai ser o segundo aqui, tá? Daí a gente volta para dados, e a mesma coisa aqui a gente vai montar então, puxando aquela informação de lá. Então eu tenho casa igual, pego aqui o casa, e o visitante eu pego daqui também. Lembrando que como não tem mais nenhum, então já ficou fácil, não precisa fazer desloque, não precisa fazer nada, certo? Vou botar que esse aqui ganhou, esse aqui perdeu, por exemplo, e o resultado vai ser a mesma coisa, igual C, abre parênteses, soma, a soma dos gols e pênaltis for maior que soma de pênaltis e gols aqui, então, visitante, o caso, se não, visitante. Fecha parênteses, dá um Enter e tá ali quem ganhou. Então, para Devi, ganhou ali. Como não tem como empatar, eu botei 5 a 5, daí ele tá botando ali
que o APADV ganhou, vou botar aqui então que foi 3-2 nos pênaltis, por exemplo, tá? Ou se fosse 4-3, ele ia mudar ali também, tá bom? Só porque ele estava com resultado igual. Perfeito, então esse aqui foi o da final. Vou voltar para cá então, vou pegar as mesmas informações que a gente tem aqui, ó. Puxando então os gols casa, pontos, pode copiar e colar para o lado, porque ele já está pegando de lá, né? Deixa eu pegar se está pegando de lá mesmo. Não, que está pegando direto daquele campo pregado na tabela, né? Pênalti visitante, gols visitante e joia, tá? E o vencedor pega de lá também, tá, joia? Agora a gente vai para a medalha de bronze, tá? Então a medalha de bronze vai ser aqueles outros dois que perderam, né? Aqui nós vemos um cálculo um pouquinho diferente, a gente tem que pegar então qual dos dois que perdeu para buscar para cá. Então a gente tem que fazer uma formulazinha C. Então a gente vai fazer assim, ó. Casa igual C, abre parênteses. Esse item, né, o semifinal, semifinal, for diferente, então, de vencedor, então, esse cara. Se não, o visitante. Perfeito? Então eu botei ali, quem perdeu, então, tá ali, buscou certinho. Mesma coisa para o visitante, igual C. Esse item for diferente desse aqui, então, esse aqui. Se não, traz o visitante, tá? Então, se ele for igual ao vencedor, traz o outro. Fecha parênteses ali, apadável, tá certo? Perfeito, então essa é a disputa do bronze. Ok? Então a gente pode voltar de novo em dados aqui e vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com o anterior. Vou botar igual casa, vou selecionar a casa aqui, visitante igual, vou pegar o visitante aqui, aqui eu vou botar 3-5 aqui, por exemplo, e aqui a gente no resultado vai, 5 aqui, e no resultado a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no anterior ali, tá bom? Então a gente vai usar a mesma forma. Igual C, abre parênteses, soma, do pênalti e do gol for maior do que soma de pênalti e gol, então, casa. Se não, visitante, fecha parênteses, faltou parênteses, fecha parênteses, tá ali. A PADV, tá? Então, quem ganhou ali nessa disputa foi a PADV. Agora a gente vai em cálculo de novo, vou buscar os dados aqui, gols do casa, pênaltis do casa, e aqui eu vou pegar pênaltis do casa, do visitante, né? Visitante, e gols do visitante também, tá bom? Então tá aqui, buscou todas as informações certinho, vou aumentar aqui o vencedor, eu vou pegar então de lá também, tá? Então foram essas as medalhas que a gente tem ali. Agora a gente simplesmente vai transportar essas informações, o cálculo é a principal parte, a parte mais pesada que a gente tem, foi isso tudo que a gente calculou aqui, tá? Então essa é a parte mais complexa. E agora a gente vai trabalhar então com a parte da tabela, que é a exibição dos dados num formato organizado ali, tá? Para nossa tabela é bem fácil, a gente já deixou ela pronta, né? Então simplesmente eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, primeira fase, tem as 3 tabelas e aqui a tabela geral, tá? Deixa eu tirar a formatação condicional dessa tabela para a gente fazer junto dessa tabela aqui, tá? Então essa aqui já está calculado, aqui já tem os amarelinhos aí, já estão aparecendo, que são os 8 sempre fixos. Então eu vou botar igual. Em cálculo, então, eu vou pegar exatamente essa classificação, certo? Que já é a nossa tabela com a matriz, lembrando, tá? E ele está buscando aqui, ó. Está buscando ali direto. Ok, então agora eu vou pegar aqui de novo. Vou pegar a segunda. Vou dar um Enter. Mesma coisa para a terceira. Vou vir aqui e vou dar um Enter. E tá ali as nossas matrizes, já buscando os nossos dados agora sim, trazendo eles formatados sem nenhuma fórmula, né? A única fórmula que a gente está pegando é o cálculo ali em si. Mesma coisa para a tabela geral, vou pegar aqui um igual e vou trazer então nossa tabela prontinha aqui de baixo também, direto aqui. Lembrando que esses 8 aqui, ó, já está amarelinho porque são os 8 que vão ser classificados, certo? Então sempre são os 8, tá ali os 8, perfeito. Agora a gente vai fazer uma verificação para ver se esses itens estão aqui, daí a gente marca eles também com amarelo para ficar bonitinho, para saber quem dessas chaves foi passado, quem foi que passou ali, pintando eles de amarelo as linhas então, tá bom? Então, para isso, a gente vai fazer da seguinte forma. Vou fazer assim, ó, igual é no, abre parênteses, corresp. O corresp vai fazer, então, o valor procurado. Nós vamos verificar se esse número que está retornando ali é um número ou não. Se está retornando um número, está retornando um erro. Quem que eu vou procurar?
vou procurar esse item, e daí aqui você pode travar somente a coluna, ponto e vírgula, onde eu vou procurar? Vou procurar ele aqui, certo? Trava, ponto e vírgula, 0, quero saber se ele achou. Fecha parênteses, fecha de novo, dá um Enter, e tá ali. Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Verdadeiro, 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 certo? Como eu peguei da coluna inteira, ele sempre vai retornar. O que eu quero? Eu quero apenas os 8 primeiros. Então, eu vou vir aqui e vou mudar ele para pegar apenas dos 8 primeiros. Pronto. Daí agora ele vai verificar, então, se ele está dentro daqueles 8 primeiros ali, tá? Lembrando que tem que travar aqui. Agora sim, ó. Tá verificando quem está ali e quem não está. Quem passou para a próxima fase e quem não passou. Agora o que a gente vai pegar, então, vai pegar essa função aqui, tá pronta. Eu vou vir aqui e vou aplicá-la, por exemplo, nessa linha. Formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula e vou botar aqui. Só isso, a fórmula já está funcionando, só copiei e colei aqui. Formatar, preenchimento, vou pegar essa corzinha aqui amarelinha, vou dar um ok de novo. Perceba o que aconteceu, agora ela ficou amarelinha. Eu vou aplicar eles para todos esses itens aqui, então. Formatação condicional, gerenciar regras, e ele está apontando para esse intervalo. Eu vou apontar, então, para todo esse intervalo. Não precisa selecionar os itens separadinho, não, porque ele não vai encontrar os outros mesmo, então tá tudo ali, ó. Então tá ali os itens, os times que passaram, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, somente aqueles, caso mudassem, obviamente, ele ia mudar tudo isso dinamicamente para você, tá? Aquela fórmula que eu montei ali era só para você ver, e agora nós temos aqui, então, todo o nosso cálculo pronto, todas as nossas tabelas prontas, perfeito? Agora a gente vai passar, então, para as finais, e vamos montar, então, a exibição dos dados, que vão mostrar ali para você como é que foi a quarta de final, a semifinal, e a final, e a medalha de bronze, e quem foi o campeão também. Ok, então agora vamos para as finais. Simplesmente já está pronto, tá? Eu simplesmente aumentei aqui o tamanho das colunas, coloquei aqui esse 1 e 8, significa o time 1 e o time 8. Aqui o time 2 e o time 7, time 3 e 6, os classificados, né? E depois é o primeiro com o quarto colocado das quartas, né? O primeiro que passou aqui com o da quarta, e aqui o segundo com o da terceira chave, tá? E daí o bronze final, daí depois ele puxa de lá dos cálculos. Tudo isso, na verdade, ele vai puxar dos cálculos. Quartas de final, quem foi que passou? Então, a gente pode vir lá e buscar essas informações direto dos nossos cálculos, das nossas informações lá com os nossos gols. Perfeito? E depois dizer quem foi que passou para a próxima fase. Então, eu vou vir aqui, vou clicar aqui em igual, cálculos, e agora eu vou vir aqui em cima e vou puxar, então, das nossas finais. Eu vou pegar o primeiro que eu tenho aqui, vou pegar o time que vai jogar contra ele aqui, certo? E aqui eu vou trazer os gols e os pênaltis. Então, aqui os gols. Vou vir aqui, gols. E aqui eu vou buscar então, os pênaltis daquele ali. Perfeito? Mesma coisa aqui, gols. E vou apertar igual. E pênaltis desse aqui. Você viu que ele ficou aqui entre parênteses, né? Como é que eu fiz isso? Ctrl 1. E aqui em números, eu coloquei personalizado e coloquei entre parênteses aqui, ó, geral. Então, ficou assim, ó. Abre parênteses. Ó, se eu botar só geral, ia ficar assim. Então, eu botei assim, ó. Abre parênteses, geral. Fecha parênteses, daí ele pega, então, aquele número e coloca entre parênteses ali. Ficando bonitinho, como se fosse ali a questão dos pênaltis, tá? A mesma questão você tem que aplicar para todos os itens aqui, tá? Então, agora eu vou fazer para cada um deles, daí depois eu volto contigo aqui, vou fazer das quartas de final. Então, agora a gente montou, então, as quartas de final, tá? Então, ficou desse jeito aqui. E visualmente todos vão ficar iguais. Então, mesma coisa para a semifinal, você vai vir aqui em cálculos, vai vir ali na semifinal e vai selecionar cada um dos itens e vai colocar quem é que está jogando contra quem, certo? Você vai vir aqui e vai selecionar o item ali. Mesma coisa para o demais. Vai selecionar o item aqui e vai colocar então aqui os gols que cada um fez, perfeito? Gols e os pênaltis. Daí é só vir aqui e preencher eles dessa mesma forma, exatamente igual que a gente fez com o anterior. E ajustar, claro, sendo aqui a situação. Perfeito? Eu vou, de novo, vou passar essa parte e depois você pode acompanhar de novo, continuar acompanhando o vídeo. Então, mesma coisa agora, feito, né, para as semifinais. E agora a gente vai fazer, então, a medalha de bronze. Simplesmente, de novo, você vai repetir o que foi feito anteriormente ali. Vai selecionar, então, a casa e vai selecionar o visitante, e aqui vai selecionar então os gols,
os pênaltis. E aqui você vai selecionar também igual aos gols e os pênaltis da mesma forma, tá bom? E aqui em final, você vai fazer também o final, selecionando o cálculo da casa do visitante. E aqui os gols da casa, gols do visitante. E aqui os pênaltis para casa e os pênaltis para o visitante. Perfeito, tá? Então tá feito. Agora, por último, eu vou colocar aqui então o nome do vencedor. Você vai clicar aqui em inserir, texto, caixa de texto. Vou selecionar aqui e vou clicar na ordem, aqui ó, bem em cima aqui ó. Você pode clicar, então, e quem é o time vencedor. Pode pegar a partir daqui do vencedor, tá? Então, você vai clicar aqui na bordinha, vai digitar igual e vai lá na tabela, em cálculos e vai selecionar aqui o vencedor da final aqui. Aqui você vai fazer o seguinte. Vamos dar um botão direito aqui, formatar forma, preenchimento sem preenchimento, linha sem linha, tá? E aqui eu vou aumentar o tamanho dele, ó. Tamanho que você quiser e centraliza ele e vamos colocar aqui no meio do troféu. Botar essa fonte branca aqui e pronto, tá? Então tá feito aí, já tem até o nome do vencedor ali direto no troféu, tá bom? Aqui, concluindo então, tá tudo pronto, mas deixa eu mostrar para vocês os iconezinhos que foram feitos aqui em cima então. Deixa eu mudar todos para 100% aqui para você ver como eles trabalham bonitinho, né? Como vai ficar tudo bem organizado, tá? Os cálculos, 100%, tá? Então ficou assim, ó. Então aqui as nossas tabelas, relembrando, onde você vai lançar os dados, né? Campeonato, quanto foi nas quartas, semifinal, final, disputas todas. No Score, você tem aqui o relatório mostrando para ti, então, como é que foi em cada fase, quem passou e quem não passou, e ali a nossa tabela geral. Aqui você tem, então, a final do campeonato, quanto que foi as finais, então, quarto final, semifinal, final. E aqui você tem, então, os cálculos, tá nesse botãozinho aqui, tá? Onde você tem todos os cálculos que a gente fez aqui, se você quiser dar manutenção, por isso que ele ficou no cantinho aqui. Aqui você tem o link direto para o nosso curso do Guia do Excel, tá? Quando você clica aqui, já vai direto no nosso curso. Se você quiser conhecê-lo, clique ali. Vale muito a pena. É uma formação profissional em Excel com 6 cursos, tá? Aqui, para eu colocar esses ícones aqui, ó, eu simplesmente fui no Flat Icon, baixei eles e desenhei eles aqui. E depois eu dei um botão direito aqui, ó, editar link, atribuir link, vai aparecer, né? Editar link, e daí que eu selecionei, ó, colocar neste documento em dados em B6, tá? Mesma coisa para todos, ó, botão direito, daí atribuir link, né? Inserir link, hiperlink, e ali você seleciona então tabela, por exemplo, e B6. Só isso, tá? Simplesmente o botão direito, daí você clica e ele vai para cada um deles automaticamente ao clicar. Inclusive aqui você tem os cálculos, tá bom? Perfeito? Então era isso, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí para nos ajudar bastante. Então, ao longo desse vídeo, você aprendeu como nós podemos criar então uma planilha para controle de campeonato de futebol no Excel. Essa é uma planilha onde você tem várias técnicas profissionais para criação de planilhas dentro do Excel. Espero que você tenha gostado e pode aprender alguma coisa com, inclusive, novas funções ali que nós temos com o Office 365, tá bom? Bom, se você gostou então desse vídeo, deixe seu like, isso nos ajuda demais. Também se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos, pelo menos toda terça e todo sábado, sempre buscando conteúdos diferenciados como esse. O link para download dessa planilha está gratuito aqui embaixo na descrição. E também te convido a conhecer a nossa formação profissional em Excel, a nossa formação Master. Ela é voltada para o mercado de trabalho para você se destacar no mercado. São 6 cursos no momento, que vão do Excel básico até o VBA, onde você tem 6 cursos bem completos mesmo, inclusive avançado, avançado 2 com matriz dinâmicas. Você tem ainda lógica de programação em VBA, Excel Dashboards, além do básico do VBA que a gente tinha falado, né? Excel Financeiro HP12C. Todos esses cursos, e quando tiverem novos cursos, você também vai receber. Tudo isso com acesso vitalício, pode acessar no teu smartphone, no teu computador, computador da empresa, 24 horas, tá? Isso tudo bem prático para você. Emitimos nota fiscal para as empresas e você tem 30 dias de garantia. Caso não goste do curso, que é bem difícil, mas caso você não goste, pode entrar em contato com a gente, cancela para você e devolve o dinheiro investido. Tenho certeza que você vai gostar e espero que te dê um grande retorno na sua carreira também. O link está aqui embaixo na descrição e espero também como aluno.
Eram esses os recados. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.